Olá, pessoal. Mais uma vez a gente está aqui conversando sobre assuntos que são importantes em relação à saúde, em relação à nossa saúde, em relação aos nossos cuidados. Esse canal, Doutora Beth Respondendo na Lata. Por favor, para me ajudar, preciso muito da ajuda de vocês. Dá lá o like, compartilha, passa para os seus amigos, marca alguém nos comentários, isso vai me ajudar muito. Anota lá o sininho da notificação, isso é muito importante. Essa semana foi muito interessante porque algumas pessoas de camadas diferentes, de profissões diferentes, vieram conversar comigo e falar, para a gente falar um pouco sobre o que aconteceu na saúde mental na pandemia. O que acontece? Para vocês terem uma ideia, a coisa é tão punk, ela é tão complicada, que a gente considera hoje a segunda pandemia o que sobrou da saúde mental das pessoas. A gente tem um planeta Terra, um mundo que ficou completamente fora da casinha, desajustou tudo. Tem até um termo científico que o pessoal está usando agora, que é fadiga pandêmica. Olha que coisa doida. Até para isso apareceu um nome. Por quê? Porque as pessoas dividiram-se em grupos. Então, o pessoal do estresse, o pessoal da ansiedade, o pessoal da depressão, o pessoal da angústia, do pânico. E assim, esse número cresceu muito. Porque é uma coisa muito interessante e ruim nos adolescentes, né? 3 anos trancado em casa, sem ir para a escola, tendo que fazer aula online, que é coisa mais chata que a aula online. O grau de ansiedade desses adolescentes, das crianças, é muito pesado. Eu vejo isso todos os dias. Então, assim, tem que ter paciência. Você que é mãe, você que é educador, é pai, puxa o freio de mão. Seu filho pode ter... Uma outra coisa, as crianças os adolescentes se isolaram, se fecharam, ficaram num canto escondido, tipo, não quero conversar com ninguém. Então, você tem que abordar seu filho, irmão, o que for, para trazer de volta, mas com muito cuidado, porque está sendo muito difícil. Para as pessoas, por exemplo, a gente está tendo a síndrome de burnout, a pessoa não consegue mais, ela está tão estressada, ela está tão cansada com o emprego que ela tem, que ela não consegue se adequar mais a esse emprego e ela está descontando isso nos colegas, na família. As pessoas que têm pânico, estresse, angústia, ansiedade, insônia, quando consegue dormir, pesadelo e tontura. Então, assim, tudo isso virou uma grande massa, sem forma, mas com muito sintoma. A gente tem, então, assim, as pessoas falam, é uma depressão que não parece depressão. É uma ansiedade, parece uma ansiedade, mas não é exatamente isso. Sim, porque a gente ainda não conseguiu nem classificar como é que as coisas ficaram. A gente tem 2 fatores muito importantes. A gente tem o fator social, emocional, psicossocial, que essa pandemia trouxe, né? Fique em casa, use a máscara, não se relacione. O que acontece? Por um lado, o fique em casa, pois pessoas de uma família, de um grupo, tendo que conviver, que antes não conviviam, e de repente eles descobriram que tinha uma relação estressante. Ou o contrário, impediram que as pessoas estivessem em grupos de amigos, o que fosse, e elas descobriram que era muito importante estar com esse grupo. Você vê que coisa doida. Foi muito ruim para quem tinha que sair e para quem tinha que ficar em casa. Foi ruim para todo mundo. Então, a gente está vivendo um processo muito complicado e, nesse momento, a gente tem que estar atento a isso. Esse é um problema. O outro problema é a ação direta do vírus. Quando ele vem aqui para dentro, meningite, ok. Quando ele está aqui, encefalite. Uma encefalite viral. Como é que o cérebro responde? Comportamento, pensamento, sentimento. É a forma que o órgão se manifesta. Se fosse pulmão, ele ia tossir. Se fosse o estômago, ia dar gastrite. O cérebro não. A manifestação dele qual é? Pensando. Então, muita gente não tinha absolutamente nada e começou a desenvolver por conta de uma ação viral. É como se você tivesse sido atropelado, tivesse feito um trauma de crânio.
De repente você está tendo coisas que você não tinha antes, então você não se reconhece, você está irritado, você não está tendo paciência, você com coisas muito pequenas que antes você não dava nem bola. Pode ser um fator psicossocial? Sim. Pode ser a ação do vírus? Sim. Pode ser as duas coisas juntas? Sim. Pode. Tudo isso pode estar acontecendo. Quem já tinha alguma coisa, acentuou ou somou. Então o cara tinha pânico, agora tem ansiedade junto, ou ele tinha pânico, agora tem depressão junto. E quem não tinha, passou a ter. Então, nesse momento, procura um de nós. Vamos tentar restabelecer a paz na sua vida. Ou, se não é a paz, pelo menos o encaixe. Tem que reencaixar. Tá todo mundo fora do eixo, tá todo mundo fora da casinha. Apoia o seu filho adolescente, entende o que está acontecendo. Ele não vai te contar de primeira, mas ele vai te contar depois, porque para mim depois eles contam. Isso é pesado, isso é cruel. Então, nesse momento, não cabe, nunca coube dentro da saúde mental. Mas hoje, mais do que nunca, não cabe julgar. Não cabe julgar. A gente tem que se unir. Se você está vendo que tem um colega seu que não está legal, uma pessoa da sua família, com muito tato, com muito jeito, chama a atenção dela, tipo, olha, está acontecendo tal coisa, não é melhor procurar um psicólogo, um psiquiatra? Mas de uma forma muito doce, muito caridosa, muito bondosa, para a pessoa não se sentir acuada, tipo, tá achando que eu sou louco. Então, esse momento é a gente voltar os esforços para tentar, nesse novo normal, restabelecer um novo psicológico, um novo psiquiátrico. Isso é pesado. Não queria estar fazendo esse vídeo, não queria estar falando sobre isso, mas é muito importante. É muito importante. É pesado. É pesado. E lógico, a gente está aqui para isso, sempre, para estar conversando, para estar mexendo nas coisas, para estar respondendo na lata, mesmo num assunto tão espinhudo que nem esse. Gente, estou completamente à disposição. Se vocês quiserem conversar, falar, vamos seguir junto, mas vamos voltar. Vamos nos encaixar, pelo menos. Não precisa ser igual, mas não pode estar desencaixado do jeito que está. Certo? Muito obrigada por mais essa vez, por mais esse caminho que a gente está aqui hoje. E com certeza eu vou pedir de novo. Dá o like, compartilha, põe lá, marca o seu amigo, sininho da notificação, essas coisas que isso me ajuda muito e faz esse canal crescer. Eu preciso muito da sua ajuda para que ele cresça. Muito obrigada e até a próxima.